Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de Humanas em Quadrinhos e o tema de hoje é política. Como que a política ela é representada nas histórias em quadrinhos. Então a gente já viu nas nossas primeiras aulas, né, como é que surgem as histórias em quadrinhos no final do século XIX, as primeiras tirinhas que vão surgindo nos jornais, né? Depois é que elas vão se tornar histórias vendidas separadamente e no início assim elas não eram muito dissociadas um pouco da realidade, principalmente histórias de super-heróis, quando elas vão iniciar, mas depois elas vão ter um caráter político assim bem definido pelos seus autores. Então vai variar muito dependendo da situação. Nós vamos começar aqui falando de um tema que é um tema muito recorrente em toda a cultura ocidental, tá? Em termos de política, que é a questão do combate contra o nazismo, né? O nazismo, vocês sabem, foi um regime político que aflorou um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive foi o nazismo, né, e a Alemanha foram responsabilizados pelo início da Segunda Guerra Mundial. E hoje em dia, depois de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, a perseguição principalmente aos judeus, né, que mais de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista. E a ideologia que eles pregavam, né, eles acabaram se tornando assim o grande mal político do século XX. Então era meio que óbvio que a cultura ia se apropriar desse combate, né, essa ideologia que é considerada uma coisa ruim por, acho que 99,999% das pessoas no mundo, e usar esse combate a essa ideologia tão prejudicial para a sociedade naquele momento ali da Segunda Guerra Mundial e usar ela nas quadrinhos como os grandes vilões das histórias em quadrinhos, né? Então, por exemplo, eu procurei aqui alguns artigos que falam sobre isso. Eu encontrei esse aqui no site Legião dos Super-Heróis, aonde a gente vai ver exemplos, né, de heróis em quadrinhos que o autor colocou para lutar contra o nazismo, tá? Então, além de ter essa questão política, tá, do autor colocar que é um regime que deve ser combatido. Ele mostrar assim, olha, tá vendo esse herói aqui que você curte tanto, que leva para frente as ideologias que você adora e tal, como Capitão América, Mulher Maravilha, até as Tartarugas Ninjas, né? Eles enfrentaram o nazismo. Então, para passar a mensagem de que o nazismo é uma coisa ruim, tá? Então vamos ver aqui, ó, nesse site, né, Legião dos Super-Heróis, ele tem esse artigo, né, mostrando alguns heróis que lutaram contra o nazismo, né? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Aí esse texto aqui ele foi escrito por Cristiano Rantin. Vamos ver aqui o que ele escreveu, ó. Ainda que atualmente muita gente torça o nariz para discussões políticas presentes nos quadrinhos, as HQs sempre foram politizadas. Diversas vezes as histórias serviam para estimular a população sobre quais valores deveriam ser seguidos e mostrar quem eram os inimigos que deveriam ser combatidos. Aquele lance que eu acabei de falar. Então aqui deixava bem claro qual é a ideologia, né, que deve ser combatida, que no caso é o nazismo. O nazismo é uma ideologia uh, criada, né, na Alemanha, tá? E que essa ideologia ela era extremamente racista. Ela dizia que existia uma raça ariana lá que eles inventaram, né, que eram os descendentes dos antigos povos que habitavam lá a Germânia e que eles eram superiores aos outros povos. Então, por isso, eles tinham ódio a negros, a ciganos, a qualquer outra etnia que não fosse os arianos, né? E eles escolheram também os judeus como alvo, né, da ira deles, porque também não eram arianos, certo? Aí ele continua aqui, ó. Assim, Hitler e sua corja nazista apareceram diversas vezes nas HQs, sendo combatidos e humilhados pelos heróis. Vamos conferir agora a lista que eles fizeram aqui. Primeiro exemplo que ele dá, Mulher Maravilha, né? Ó, aqui a gente tem uma imagem da Mulher Maravilha lutando contra nazistas. Um dos maiores símbolos da justiça, verdade e igualdade da DC Comics, a Mulher Maravilha, já enfrentou os nazistas diversas vezes e nas mais variadas mídias.
Na série clássica, em 1976, a heroína vivida por Linda Carter já enfrentava os nazistas. Nos quadrinhos, a Amazona já enfrentou os nazistas em diversas realidades alternativas, como podemos ver em Terra 1, com um embate contra Fausta no volume 2 da HQ escrita por Grant Morrison, ou na Terra Alternativa Scartaris, vista na edição 184 da revista Solo, escrita por Phil Jimenez. Então ele coloca aqui vários exemplos. Mas um exemplo assim mais característico da luta contra o nazismo é o Capitão América. O Capitão América é um herói que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi criado justamente para elevar aqueles valores americanos, né? Quando os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial. E um dos principais inimigos dele é o nazismo, tá? Que eles colocam na figura de um inimigo chamado Caveira Vermelha, né? Que era um dos membros do nazismo, mas tinha algumas edições que ele chegava a enfrentar o próprio Hitler, né? Aqui é a imagem dele descendo a porrada aqui no próprio Hitler. Vamos ler aqui o que ele fala sobre o Capitão América. Quando falamos de heróis contra o nazismo, imediatamente pensamos no Capitão América. Isso porque o Vingador é conhecido por ter o Caveira Vermelha, o grande líder nazista da Hydra, como principal inimigo. Steve Rogers já enfrentou o nazismo diversas vezes, seja atacando as fileiras do Caveira Vermelha, os capangas da Hydra ou comandando as forças americanas contra o regime fascista. Tá? Então, muitas vezes, o Capitão América, recorrentemente, os inimigos dele são os nazistas. Outro que também já enfrentou os nazistas, o Super-Homem, né? Vamos ver aqui o que ele fala. Ó. Superman. Só de analisarmos o que o Superman representa, já fica claro que ele é a antítese do nazismo, sendo um símbolo da esperança, igualdade e fraternidade. Clark também já enfrentou os fascistas inúmeras vezes nos quadrinhos. Após os Estados Unidos declararem guerra contra os nazistas, os quadrinhos foram inundados com vilões que seguiam Hitler, sendo combatidos com severidade pelos heróis da DC Comics, né, que é onde tem o Batman, o Super-Homem. A capa de Superman 17, né, de Jerry Siegel e Joe Shuster, por exemplo, mostra o Homem de Aço segurando Hitler e o general Hideki, o primeiro-ministro do Japão, pelo colarinho. A partir disso, diversas edições mostraram o herói combatendo soldados nazistas, Hitler, seus aliados, sempre levando a melhor nesses confrontos. Tá? Então, Superman também enfrentou. Outro que também enfrenta os nazistas, né, no caso aqui não é nem um herói, é um vilão da Marvel, que é o Magneto, inimigo dos X-Men. Vamos ler aqui, ó. Por muito tempo, Magneto foi um dos grandes vilões dos X-Men, por não compartilhar a visão pacifista de Xavier e acreditar que a humanidade precisava ser derrotada para que parasse de perseguir os mutantes. Sua história de origem é diretamente conectada ao nazismo, uma vez que ele cresceu em um dos campos de concentração e viu toda a sua família ser morta ali. Há muitos anos, no entanto, Magneto se tornou um dos maiores aliados dos X-Men, assumindo uma postura mais heróica. Então, o Magneto, quando criança, na história, né, do personagem, né, a Marvel colocou que ele, quando criança, ele é judeu e ele foi preso num campo de concentração junto com os pais, que foram assassinados, né, nos campos de concentração, e ele, quando criança, ele conseguiu escapar. E então é por isso que ele tem tanto ódio dos nazistas, né? E nas HQs ele também enfrenta o Caveira Vermelha, que é um inimigo do Capitão América, mas como é um nazista, né, o Magneto também o enfrenta, tá? Deixa eu ver aqui outros. A gente tem também o Batman, né? Também enfrenta os nazistas, né? Então ele vai enfrentar. E esse aqui que eu acho que é um dos mais curiosos, são as Tartarugas Ninjas. Também enfrentaram os nazistas nas histórias em quadrinhos, né? Para quem não sabe, as Tartarugas Ninjas elas surgem nos quadrinhos. Depois vai ter desenho, filme, seriado, mas elas surgem nos quadrinhos. Ó. Vamos ler aqui o que o autor falou. Ó. Não foi só a DC Comics e Marvel que combateram o nazismo. As Tartarugas Ninja da Art Comics também entraram nessa luta. Na edição 64, né, da revista deles, feita por Chris Allan, Leonardo, Donatello e Rafael, usam o aparelho para voltar no tempo, chegando na Segunda Guerra Mundial. Eles encontram Hitler, que criou um grande robô e está destruindo tudo. As tartarugas seguem uma missão lutando contra um bando de nazistas.
Hitler e sua versão robótica. Então, Tartarugas Ninjas também enfrentam. O Hellboy, que também é um personagem que já teve filme, também enfrenta os nazistas, né? Você vai ter essa outra personagem aqui que já não é tão conhecida, Miss América Chaves, também enfrenta o nazismo. O Meia-Noite, que também é um outro herói também não tão conhecido, enfrentando o nazismo. E o Tocha Humana original também enfrentando o nazismo, certo? Então, são vários heróis aqui que já lutaram contra o nazismo. Vamos continuar aqui, galera, mostrando que a política, as grandes editoras, principalmente de super-heróis, elas colocam a política sempre nas histórias em quadrinhos, né? Tem gente que acha que as histórias em quadrinhos elas são isentas ou elas devem ser isentas de política. Na verdade, parece que elas não percebem como todas essas edições, todas essas histórias, o autor tenta colocar política, porque a política ela está envolvida em tudo da sociedade, tá? Então esse outro artigo aqui também da Legião dos Super-Heróis, o site Legião dos Super-Heróis, a gente vai ver personagens políticos das histórias de super-heróis, tá? Então ele coloca aqui, ó, 10 grandes políticos nos quadrinhos da Marvel e da DC. O primeiro deles, o Capitão América, tá? Esse texto, deixa eu ver, é de Márcio Jangarelli. Ó, vamos ver aqui, ó. O Capitão América Ultimate. Esse Capitão América aqui, ele não é aquele dos filmes, tá? Ele é uma versão diferente. Mas aqui mostra como ele se envolveu na política, ó. Vamos ler aqui o que o autor escreveu, ó. Mesmo que nos quadrinhos regulares o Capitão América tenha hoje um caminho bem definido em suas ações, com e para o governo, se mantendo distante de cargos e laços escritos no universo Ultimate, Steve Rogers se tornou o presidente dos Estados Unidos. Então ele diz aqui que, diferente da versão do universo atual da Marvel, nessa versão aqui ele se tornou presidente. Isso aconteceu, né, durante Divided We Fall, quando ele venceu as eleições e logo em suas primeiras ações no poder, parou uma guerra entre estados e substituiu o diretor da SHIELD pela Viúva Negra. Vale nota que o Capitão América Ultimate é bem diferente do Steve Rogers dos filmes que apareceram, né, ultimamente. Aí ele vai mostrar que o Doutor Destino, que é um vilão, só que no futuro aqui da Marvel ele também se torna presidente. Outro personagem que entra na política, o Homem de Ferro, durante um período nas histórias em quadrinhos, ele vai se transformar em ministro da Defesa, tá? Então também está inserido na política. Outro que é inserido na política é o Pantera Negra. O Pantera Negra, ele é além de ser um herói, ele é um rei. Então ele é um rei de um grande reino na África. Então ele também está inserido na política, tá? Aí depois ele mostra aqui o Homem-Aranha 2099, que é de uma realidade alternativa. E esse aqui é um dos mais interessantes, Lex Luthor, que é um dos grandes inimigos do Superman. Então ele é um vilão. E em um determinado período das histórias do Superman, ele concorreu a presidente dos Estados Unidos e ele venceu. Vamos ler aqui o que o autor coloca. Ó. Falando sobre a DC Comics, talvez uma das maiores figuras da editora a assumir um cargo político foi Lex Luthor, quando se tornou presidente dos Estados Unidos. Lex venceu as eleições com uma plataforma de progresso tecnológico para as pessoas comuns, além da manipulação do público e com a ajuda da impopularidade do governo anterior. Obviamente, o tempo de luta na presidência rendeu muitos desastres nas vidas dos heróis, principalmente do Batman, como o Homem-Morcego e Bruce Wayne, e, claro, do Superman. Sua era como presidente durou até onde sua insanidade deixou, quando sofreu impeachment, após sua loucura ficar tão grande que enfim decide lutar contra o Superman em sua icônica armadura verde. Isso não só rendeu o impeachment, mas ele logo descobre que a LexCorp foi comprada pelas fundações Wayne. Então é legal aqui, ó, que, por exemplo, um garoto que está lendo as histórias do Superman e ainda não entende direito como é que funciona esse jogo político, dentro das histórias aqui do Superman, ele entendeu como uma pessoa, né, que tem aspirações ruins, chegando na política, ela vai governar de uma maneira ruim
E ele vê também o processo político. Por exemplo, o Lex Luthor ele sofre impeachment. A gente aqui sabe o que é o impeachment, porque já passamos recentemente por 2 processos de impeachment, né? Um não tão recentemente, já faz quase 30 anos, né? Que foi o do presidente Fernando Collor de Mello. E outro bem recente foi em 2016, da presidente Dilma Rousseff. Então a gente sabe o que é o impeachment, o que é esse processo. O presidente, ele, quando ele ganha uma eleição, ele tem um cargo ali dele por 4 anos, tá? Só que esse cargo ele não é garantido, porque se ele fizer alguma coisa contrária à Constituição ou que seja julgado, né, que ele não merece mais continuar no governo, os deputados eles podem retirar, através desse processo de impeachment, retirar o presidente, tá? Então isso é interessante porque mostra para os leitores, principalmente mais jovens, a gente tem que entender que é leitor de histórias em quadrinhos, geralmente são mais jovens, né? Então, para ele entender como é que funciona também esse jogo político. Esse outro personagem aqui chamado Raio Negro, ele foi secretário de Educação, ó. Então é mostrando, né, esses cargos políticos nas histórias em quadrinhos. E nessa editora aqui, um dos personagens mais políticos é essa senhora aqui chamada Amanda Waller. Vamos ler aqui o que o autor fala sobre ela. Ó. Uma das personagens mais icônicas da DC, além dos super-heróis, né? Amanda Waller é uma das maiores figuras políticas dos quadrinhos. Waller é temida entre os heróis, entre os vilões e até pelos políticos acima do seu cargo, por conta de seu poder, influência, agressividade e imponência. A Amanda Waller uma daquelas figuras políticas nos quadrinhos que tenta simular figuras que existem na vida real, principalmente ali nos Estados Unidos. São pessoas muito influentes que atuam nos bastidores da política. Então, por exemplo, quando você vê um presidente, quando você vê um deputado, um senador, essas figuras são figuras públicas, elas têm as suas ações o tempo todo ali sendo julgadas pelo público maior. Mas existem figuras que trabalham nos bastidores da política. Né? Então tem muitos os órgãos do governo. Essas pessoas também têm muita influência política. E aqui nesse quadrinho, né, eles mostram todas as tramas que essa mulher faz para poder ter o governo sabendo de tudo que está acontecendo dentro do país. Então mostra que eles cometem muitas ilegalidades, né? Mas tudo pela desculpa do bem maior, do cidadão e tal. Então é muito interessante a gente ver esse jogo político aqui nas histórias. Tem outros personagens aqui que eles falam também. O Arqueiro Verde, que é um personagem também da DC Comics, vai se tornar prefeito de uma cidade, né? Star City. Tá? E que também é legal porque ele também vai sofrer um impeachment. Ó. Vão descobrir que ele financiou um grupo de super-heróis renegados lá e ele vai sofrer também um impeachment. É legal isso, a gente vê coisas que acontecem no mundo real sendo mostrados aqui nos quadrinhos, porque muitos leitores talvez não conheçam e acabam descobrindo o que é o processo de impeachment, o que são eleições, né? Como é que as eleições funcionam, como as pessoas trabalham nos bastidores das eleições, e aí vai conhecer com os quadrinhos, tá? Deixa eu continuar aqui. Aí a gente vê aqui também mais personagens que tiveram, das histórias em quadrinhos, que tiveram cargos políticos, né? Aqui é outro artigo do site Legião dos Heróis. Deixa eu ver aqui. E ele foi escrito por Lucas Rafael. Aqui alguns eles a gente já tinha visto no outro artigo, né? Que é o Homem de Ferro como secretário de Defesa, o editor do jornal em que o Homem-Aranha trabalha, ele também se torna prefeito de Nova York, e ele é um cara extremamente preconceituoso, né? Então mostra como o governo dele foi ruim, tendencioso. O Arqueiro Verde, né? A Mulher Maravilha como presidente dos Estados Unidos, mas isso no futuro alternativo. O Capitão América como presidente dos Estados Unidos também. Em outra realidade alternativa, até o Thor foi colocado como presidente dos Estados Unidos, o que pela nossa pela Constituição atual dos Estados Unidos, né? Não pode nenhum estrangeiro pode ser presidente dos Estados Unidos, né? Exemplo,
há um tempo atrás, aquele ator Arnold Schwarzenegger, que fez o Conan, fez vários papéis no cinema, ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, mas ele não é americano, ele é austríaco, ele nasceu na Áustria. E ele entrou no mundo da política. Há uns anos atrás, ele foi, teve cargos, acho, como deputado e chegou a ser até governador da Califórnia. Só que ele não podia ter nenhum cargo acima de governador, ou seja, de presidente, porque a lei de lá não permite que alguém que não é americano concorra ao cargo de presidente. E nessa HQ aqui, o autor colocou um alienígena, né, um deus, para ser o presidente dos Estados Unidos. Aí você vai ter outro personagem aqui, o Flash, como prefeito também na cidade. Tem outra edição aqui com o Superman como presidente dos Estados Unidos, todos em realidades alternativas, né? A Batgirl como deputada, também vai ser colocada. E o Lex Luthor como presidente, tá? Vamos continuar aqui. Falando sobre quadrinhos que falam de política. Esse outro artigo aqui eu peguei no site super interessante, que a gente abriu agora, e é um artigo que vai falar sobre 7 quadrinhos que debatem a sociedade. Debatem a sociedade e as questões políticas que estão permeando a sociedade, tá? Deixa eu ver aqui. Esse artigo é da Bruna Wagner, que foi feito em 2017, tá? Então, 7 quadrinhos que debatem a sociedade. Aí ela vai colocar aqui alguns exemplos, né, de como é muito bem tratado nesses quadrinhos a sociedade e a política, tá? Primeiro exemplo, Maus, que eu já tinha falado para vocês em outras aulas, que é um quadrinho ganhador de muitos prêmios que fala sobre o nazismo, tá? Vamos ver aqui o que a autora coloca, ó. Lançada em 1980, a graphic novel de Art Spiegelman narra de maneira ficcional a história de seu pai, que lutou para sobreviver ao Holocausto, que foi o assassinato em massa de milhões de judeus pelo nazismo. Na HQ, os judeus são retratados como ratos, enquanto os alemães aparecem como gatos, os franceses como sapos e os poloneses como porcos. A metáfora serve para ilustrar as propagandas nazistas, que tratavam judeus e poloneses dessa forma, e para traduzir o lado primitivo da guerra. Então ele faz, né, essa análise de como foi esse tempo que o pai dele ficou lá no campo de concentração, tá? E ele faz também essa analogia que os judeus vão ser ratos, que era assim que os nazistas diziam que eles eram. Comparavam eles com os animais, né? Os poloneses com porcos. E ele coloca isso dessa maneira e ele trata muito bem a política, como o nazismo foi um regime terrível para a sociedade durante a Segunda Guerra Mundial. Outro exemplo que ela coloca aqui, X-Men. Uma das HQs de maior sucesso no mundo, X-Men narra a história de poderosos mutantes que defendem a humanidade de ameaças malignas. Criada por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, a obra discute preconceito, que a gente já viu bastante nas aulas, né, sobre preconceito racial, de como o autor dos X-Men, né, ele faz essa analogia, porque nos Estados Unidos, nos anos 60, havia uma grande luta dos afrodescendentes por maior participação política na sociedade, porque lá nos Estados Unidos ainda haviam muitas leis que inferiorizavam os negros em relação aos brancos. Então, o autor dessa HQ aqui, que é o Stan Lee, né, que foi o criador de vários heróis da Marvel, ele cria um grupo ficcional que se chama de mutantes, né, como se fosse uma nova raça que se divide da humanidade, né, vai surgir os mutantes, e esses mutantes eles vão sofrer preconceito e racismo da sociedade, porque a sociedade via eles como diferente. Então ele estava fazendo aí uma analogia de muita gente daquela supremacia branca que achava que era diferente das pessoas negras apenas pela cor da pele, tá? Aí continuando aqui, né? Vai falar sobre racismo, política por meio de embates vividos por um grupo liderado pelo professor Xavier. Além dele, personagens como Wolverine e Tempestade se eternizaram entre os fãs dos quadrinhos, né? Então, é um quadrinho de super-heróis, é legal, é divertido e tal, mas a política ela tá inserida lá no meio, né? Nessa questão do preconceito, da luta contra o racismo, né? Então tá inserido dentro desse quadrinho dos X-Men.
Outro muito importante nessa questão política é V de Vingança, que já teve um filme também, né? E ele fala muito dessa questão da política. Vamos ver aqui, ó. Num futuro imaginário e distópico, ou seja, futuro distópico é quando aconteceu alguma coisa que o futuro ficou pior do que é hoje, tá? Então aconteceu alguma desgraça, alguma tragédia que esse mundo ele não deu certo, tá? A Inglaterra é assolada por um regime fascista, mantido com o uso de muita violência e repressão. Então, aqui nessa obra, né, como em várias que a gente já viu, os autores pegaram o nazismo como o grande rival que deveria ser combatido, né? Nessa aqui o autor, o Alan Moore, ele coloca que é o fascismo. E o fascismo, ele, lembrando, na Segunda Guerra Mundial, fascismo e nazismo, eles se uniram, tá? E o fascismo é um tipo de uma ideologia, né, um tipo de governo, ideologia, em que você vai ter uma grande violência, uma grande repressão da sociedade e que o líder, né, ele vai te dizer exatamente o que deve e o que não deve ser feito. Então, você não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de imprensa, as pessoas são colocadas, né, como se fossem em jaulas na sociedade. Né? Jaulas, como eu estou falando, jaulas não físicas, né, mas enjaulados no sentido de não poder ter liberdade, tá? Então, o autor coloca aqui essa luta, né, do herói aqui, do V de Vingança, contra o fascismo. Aí colocando aqui, né, cadê? Nesse cenário de caos, o Mascarado V convida seus compatriotas à revolução. É um quadrinho de Alan Moore e David Lloyd, e a obra foi lançada em 1982 e até hoje inspira manifestações pelo mundo. Só de lembrar, galera, ó, se vocês prestarem atenção, essa máscara aqui que o personagem V utiliza, ele motiva até hoje muitas ações políticas. Por exemplo, tem um grupo de hackers chamado Anonymous, né, que existem várias células dele espalhadas pelo mundo, que eles fazem ataques, principalmente ataques virtuais, em questões políticas. Então, eles atacam sites de governo, né, fazendo sempre a questão de deixar claro que eles lutam contra esse fascismo, aonde eles identificam, né? Então eles fazem esses ataques virtuais e quando eles aparecem em alguma imagem, geralmente eles colocam a imagem da máscara do V como símbolo do grupo deles, tá? Outro super-herói, né? O Super-Homem. O que teria acontecido se um foguete com um bebê kryptoniano caísse na antiga União Soviética? A resposta está no episódio Entre a Foice e o Martelo, sobre o que seria do mundo se o Homem de Aço tivesse aterrissado em outras terras. Ela foi criada por Mark Millar e ela é uma HQ provocativa ao criar uma versão comunista de um dos super-heróis americanos mais nacionalistas de todos. Galera, o Super-Homem ele foi criado em 1938, tá? E até as cores do uniforme dele, né, simbolizam os Estados Unidos. Então ele é aquele americano perfeito, criado no interior dos Estados Unidos, né, no Kansas. Ele tem uma moral muito elevada, né? Então ele é como se fosse a representação do que é aquele estilo de vida americano, justo, bondoso, tá? E leva as cores da bandeira americana. Esse autor aqui, ele criou uma HQ imaginando, e se o Superman, ao invés, que ele é um alienígena, né? Ele caiu na Terra quando bebê. E se ele, ao invés de cair nos Estados Unidos e pegar toda aquela ideologia capitalista dos Estados Unidos, ele caísse na União Soviética, né? Que era comunista nos anos 30, quando esse personagem foi criado. Então ele faz uma versão comunista do Superman, que é bastante interessante, né? Superman com outros ideais políticos, que no caso seria o socialismo e o comunismo. Agora, uma das tirinhas mais conhecidas de política no mundo, ela vem da Argentina e é a Mafalda, que é essa criança aqui, essa garotinha, em que nas suas tirinhas ela está sempre colocando a sua visão política, né, a visão do autor, sobre o mundo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tirinha. Inclusive, ele acabou de falecer, que é o Quino, né, que é
o criador da Mafalda, ele faleceu agora há pouco tempo, nesse mês, tá? Então, foi uma grande perda, né, para as histórias em quadrinhos. Aí continuando aqui, ó, falando sobre a Mafalda. Fã de Beatles e preocupada com a paz mundial, Mafalda é uma menina argentina que faz críticas afiadas ao universo à sua volta. Criada por Kina em 1962, a personagem ecoa preocupações de gente grande, sempre observando e questionando injustiças, pensando no futuro do ser humano e do planeta. Então ela sempre está colocando coisas como ambientalismo, né? Política. A Mafalda ela é um das tirinhas mais famosas do mundo porque ela é questionadora e sempre está questionando a política mundial, não só lá da Argentina, tá? Outro também, Calvin e Haroldo. Solitário, Calvin tem 6 anos e passa os dias na companhia do sábio tigre Haroldo, que é apenas um bicho de pelúcia aos olhos de todo mundo. Desenhada por Bill Watterson, a tirinha surgiu em 1985 e trouxe análises divertidas e sagazes de um menino sobre o comportamento humano. Para quem não lembra, o Calvin Haroldo é um garotinho, pequenininho, né, de 6 anos, com um tigre, né, que ele vê esse tigre como se ele fosse real, mas é um tigre de pelúcia. E aí eles ficam debatendo sobre política, né? Sempre que tem uma notícia assim, eles ficam debatendo e criticando. Então, é uma forma do autor criticar a política no mundo. Outro dos mais conhecidos das histórias em quadrinhos, que já teve desenhos e filmes, é o Tintin, que é um personagem belga, né? Vamos ver aqui, ó. Série criada em 1929 pelo belga Hergé, As Aventuras de Tintin abordam inúmeras situações vividas por um repórter e seu cão Milou em viagens pelo mundo, envolvendo conspirações políticas, casos de investigação. A HQ traz comentários satíricos sobre política e cultura. Então, Tintin também é um desses personagens que sempre está falando sobre política. Bom, pessoal, então deu para a gente ter uma ideia aqui, né, de que a política ela está inserida nas histórias em quadrinhos. Não adianta as pessoas acharem que eu vou atrás de ler uma história em quadrinho que não fale sobre política porque eu não gosto de política. A gente tem que entender, pessoal, que a política ela está em tudo à nossa volta, tanto na sociedade quanto na cultura. Então, achar que uma obra ela não vai ter nada político nela é uma das grandes inocências, né, ingenuidades que uma pessoa pode ter. Ela vai ter sim algum viés político. Agora, ela pode ser de maneira mais discreta ou de maneira mais clara. Então, cabe ao leitor tentar entender o que está se passando ali naquela obra, o que ela quer dizer, tá? Então, se você pegar uma revista do Capitão América antiga, vai ficar bem claro lá que ali ele vai passar todos os ideais dos Estados Unidos, né? Aquela moral elevada, o capitalismo, a luta pela liberdade das pessoas, né? A liberdade de mercado e daí por diante. E se você pegar uma tirinha da Mafalda, aí você já vai ver um viés bem diferente. A Mafalda vai falar mais sobre meio ambiente, ela vai falar sobre uma crítica ao capitalismo. Então, é um viés diferente. Então, política tem em todas as obras culturais, cabe a gente tentar entender como é que ela funciona. E não adianta você achar que política é uma coisa ruim, que política é uma coisa que você deve se manter afastado, porque simplesmente você não consegue. A política, ela te atinge de todas as maneiras possíveis, tá? Mesmo que você não queira, mas ela te atinge. Então, se você não está preocupado, por exemplo, com o que acontece no Brasil, aqui onde a gente vive, mas a política, se ela não tiver de uma maneira boa, ela vai te atingir de maneiras ruins, ela vai faltar médico para você, vai faltar assistência, você vai comprar produtos mais caros no supermercado porque aumentaram os impostos. Então você tem que entender como é que a política funciona e essas obras culturais aqui elas são ótimas para a gente entender como a política ela funciona na sociedade. Não só aqui a gente viu muitos exemplos da política mundial, mas aqui no Brasil também. Então tem vários quadrinhos aqui no Brasil que também falam sobre a política, tá? Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui falando sobre política, né? Vocês, quando lerem quadrinhos da próxima vez, tentem identificar nos quadrinhos
onde que a política está inserida, o que, que o autor queria passar, né? Qual é a visão do autor, porque dá para a gente ver essas coisas, né, nas obras. Se o autor é mais de direita, se ele é mais de esquerda, se ele tem um viés mais autoritário, um viés mais libertário, progressista, dá para a gente ver essas coisas, tá certo, pessoal? Então é isso. Então, depois a gente vai ver alguma atividade aqui, vai ser colocada uma atividade no Google Classroom sobre esse assunto aqui de política nos quadrinhos, tá bom, pessoal? Então é isso, tchau e até a próxima aula. Tchau!